quando um grupo de bombeiros resgatou uma ninhada de filhotes durante o expediente. Eles ficaram chocados ao descobrir que não eram cachorros, mas sim criaturas completamente diferentes. Em mais um dia comum na estação de bombeiros de Colorado Springs, os bombeiros desfrutavam de momentos de descontração, compartilhando histórias e relembrando experiências passadas, enquanto permaneciam alerta para atender chamados de emergência iminentes. Todos os protocolos estavam meticulosamente verificados, e a equipe estava totalmente preparada para enfrentar qualquer eventualidade que pudesse surgir. Contudo, o que os bombeiros não imaginavam era que, naquele dia específico, ao meio-dia, a corporação receberia um chamado urgente que mudaria a dinâmica cotidiana. Uma mulher, visivelmente agitada, entrou em contato descrevendo com aflição a situação de alguns animais aprisionados em um tubo de drenagem próximo à sua casa, suplicando que os bombeiros se deslocassem imediatamente para o local. Mesmo para uma equipe acostumada a chamados de emergência, a incerteza sempre pairava em cada situação. Diante do pedido urgente, a equipe dos bombeiros prontamente se dirigiu ao veículo e se deslocou rapidamente até o local indicado. A rotina na estação de bombeiros não só os preparava para a ação imediata, mas também ressaltava a importância de cada momento. Conscientes de que chegar 5 minutos mais cedo poderia significar a diferença entre uma tragédia iminente e um resgate bem-sucedido, os bombeiros mantinham a valorização do tempo como princípio fundamental em suas operações. Ao chegarem ao local, eles foram recebidos pela mulher que fez a ligação, conduzindo-os até o tubo de drenagem onde os animais estavam presos. De maneira angustiante, ela compartilhou como ouviu os gritos dos animais durante sua corrida matinal. Ao avaliarem a gravidade da situação, notaram que os animais deveriam ser pequenos, dado que conseguiram ficar presos ali. Contudo, a quantidade precisa de animais permanecia incerta até que o tubo fosse aberto, e a complexidade em identificar a espécie com precisão persistia. Apesar disso, os sons indicavam que, muito provavelmente, eram filhotes. Diante da incerteza, os bombeiros elaboraram cuidadosamente um plano de ação. A ausência recente de chuvas foi um alívio, pois a água poderia ter arrastado os animais presos, comprometendo seriamente a sobrevivência deles. Comovidos pela aflição, a equipe de bombeiros reconheceu a urgência da situação e agiu prontamente, decidindo abrir imediatamente a grade do tubo de drenagem para resgatar os animais. O mistério sobre como eles foram parar no dreno, sobrevivendo sem a presença da mãe, intensificava a perplexidade dos bombeiros. O abandono de filhotes tão pequenos, especialmente quando tão jovens, era uma ocorrência rara e intrigante. Enquanto alguns bombeiros se esforçavam para abrir o tubo de drenagem, outros dedicavam-se a vasculhar os arredores, esperando encontrar a mãe dos filhotes. A equipe compartilhava a preocupação de evitar um contato direto com os animais, considerando a possibilidade de a mãe ainda estar à procura deles. Eles reconheciam que a interferência no cheiro natural dos filhotes poderia resultar na rejeição materna, um comportamento comum em animais selvagens ou abandonados. Após várias horas de busca pela mãe, sem encontrar pistas para orientá-los nessa difícil situação, a equipe decidiu agir. O tempo decorrido no frio do dreno aumentava o risco para a saúde dos filhotes, motivando a tomada de medidas. Finalmente, a tampa do dreno foi removida e a equipe optou por resgatar os filhotes sem perturbar seu odor natural. Usando luvas, um dos bombeiros estendeu cuidadosamente a mão para o estreito espaço a fim de retirar os animais. Todos da equipe estavam ansiosos pelo aparecimento do primeiro filhote, uma emoção intensificada pelo fato de inicialmente desconhecerem a natureza dessas criaturas. Todos ficaram maravilhados quando o primeiro filhote minúsculo apareceu, coberto por pelos pretos e não maior que a palma de uma mão humana. À medida que os outros foram retirados, a equipe percebeu que eram adoráveis filhotes pretos, aparentemente em perfeito estado de saúde. Os bombeiros delicadamente colocaram os filhotes em um pano branco e os pequenos se aninharam em busca de calor. Toda a equipe ficou encantada e emocionada com a cena, desenvolvendo um carinho imediato por esses lindos animais. No entanto, a alegria inicial foi substituída por uma reflexão sombria. Nenhum cão teria abandonado seus filhotes ali. Era provável que um humano os tivesse deixado para trás. Infelizmente, o abandono de animais não era algo incomum, e as pessoas frequentemente se desfaziam de seus animais de estimação, seja por falta de espaço ou recursos suficientes para cuidar de todos. Havia numerosos abrigos e organizações de caridade dispostos a acolher esses animais, pois um desfecho tão terrível era completamente inaceitável para qualquer ser vivo.
A comunidade local, os bombeiros e todos os presentes compartilhavam a esperança de que essa não fosse a triste realidade e continuaram a investigar a situação. A equipe, mesmo após já ter feito algumas perguntas, sentiu a necessidade de obter mais informações da mulher que havia feito o chamado, dada a peculiaridade do ocorrido. Após ouvir o relato dela novamente, expressaram sinceros agradecimentos por ela ter entrado em contato com a estação de bombeiros. Em muitos casos, a indiferença seria uma resposta comum, especialmente quando se trata de animais em vez de seres humanos. Ainda sem desvendar o mistério de como os filhotes foram parar no dreno, os bombeiros tentaram determinar a raça deles. Ao examiná-los, baseando-se no que podiam observar de pelos crespos e escuros, os socorristas presumiram que eram labradores. Eles não correspondiam totalmente à descrição, mas nem passou pela cabeça deles que poderiam ser outra coisa senão cachorros. A equipe, então, rotulou os filhotes como labradores e os encaminhou para a Organização de Proteção Animal PAWPIC para uma verificação mais detalhada. Um veterinário realizou uma série de exames e, felizmente, todos os filhotes estavam fortes e saudáveis. A equipe estava ciente de que esses filhotes adoráveis encontrariam em breve lares acolhedores. Um dos bombeiros, Mark, deixou seu contato com o veterinário e pediu para ser informado sobre qualquer coisa que acontecesse com os filhotes. Ao voltarem para casa, todos estavam felizes por terem realizado o resgate, sem esperar receber uma ligação do veterinário. No entanto, pouco tempo depois de retornarem à estação, Mark, o bombeiro que havia compartilhado seu contato, recebeu uma chamada do veterinário. O veterinário inicialmente tranquilizou-o sobre os animais que haviam resgatado, mas o que estava prestes a revelar deixou tanto ele quanto o resto da equipe chocados. Todos observavam atentamente Mark, enquanto ele respondia à ligação, ansiosos por notícias. A surpresa se instalou quando ele compartilhou o que o veterinário havia acabado de comunicar. Contrariando a crença inicial, os animais resgatados não eram cães, mas sim filhotes de raposa. Além disso, informou que seria necessário devolvê-los ao local onde foram encontrados, para reunir-se com a mãe deles. A mãe dos filhotes poderia estar à procura deles, e a vida na natureza seria o melhor destino para eles. A equipe compreendia o quão crucial era que esses filhotes crescessem na natureza, e, portanto, se prepararam para corrigir novamente a situação para essas adoráveis criaturas. Conscientes de que as raposas tendiam a sair à noite, decidiram levá-las de volta ao mesmo local no mesmo dia. No entanto, os bombeiros não queriam deixá-las sozinhas lá e sabiam que, se ficassem por perto, a mãe não viria buscá-las. Reconhecendo a timidez das raposas, apesar de histórias que sugerem o contrário, a equipe de resgate optou por manter uma distância respeitosa enquanto observavam atentamente. No entanto, os bombeiros ficaram desapontados quando, ao final do dia, a mãe raposa não apareceu. Apesar da dedicação diligente em sua missão e das visitas noturnas contínuas, muitas incertezas pairavam sobre o que poderia ter acontecido com ela. Temiam que outra criatura a tivesse atacado ou, pior ainda, que ela tivesse sido morta. Com a triste constatação de que a mãe raposa não retornaria, os bombeiros decidiram direcionar seus esforços para o próximo melhor lugar para os filhotes. Optaram por levá-los à acolhedora clínica veterinária Woodland Park. A equipe estava confiante de que lá, os filhotes receberiam o melhor cuidado possível. Eles deixaram as crias lá, sabendo que tomaram a decisão correta e as colocaram em boas mãos. O que começou como um dia comum para os bombeiros se transformou em uma aventura inesquecível em suas vidas. Mas não acaba por aqui. Imagine a cena intrigante quando um cachorro entra desesperado em um hospital, visivelmente nervoso e preocupado, clamando por ajuda. Qual será o motivo por trás desse comportamento intrigante? As perguntas pairam no ar, despertando a curiosidade de todos. Quer desvendar o mistério por trás desse acontecimento e entender por que a enfermeira se emociona ao descobrir o motivo? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo em sua tela e embarque nessa jornada. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!